Olá, boa noite. Sexta-feira, dia 22 de janeiro. Vamos falar do futebol de Minas. Temos Cruzeiro, temos Atlético, temos América. Você vai saber de tudo daqui a pouquinho. Nós vamos rodar a vinheta, vou apresentar o nosso comentarista de hoje e voltamos para falar tudo. Tem muita novidade, hein? É rápido, voltamos daqui a pouquinho. Esse é o Horizonte Esporte, o programa que respeita a sua inteligência. Participe conosco no 996428473. Dê a sua opinião, seu palpite, seu recado. Fique à vontade. O programa é feito para você e gostaríamos que você participasse até o final conosco. 996428473. 996428473. Eu já aproveito para mandar um abraço para o Ezequiel, nosso telespectador, lá na cidade de Jaru. Lá no norte de Minas. De Minas não, no norte do país, norte brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência, é uma honra para nós. Para falar conosco sobre futebol está aqui o Aelton Aleixo, o comentarista que dispensa apresentações. Boa noite, Aelton. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a você de casa, boa noite a todos do estúdio. Uma sexta-feira onde muita expectativa deve estar já rondando os corações, né? Porque, afinal de contas, o Atlético vai ter um jogo importante contra o Vasco da Gama. O América ainda disputa, de certa forma, aí o título, né? Bobeou, mas ainda tem chance, caso haja um cochilão da Chapecoense. E o Cruzeiro aí agora apenas pensando na próxima temporada. Pois é. Nós temos muita coisa para falar a respeito do Cruzeiro. O Cruzeiro vive aí agora esse dilema, se fica Filipão ou vai Filipão, né? Porque tem que organizar a equipe para disputar o Campeonato Mineiro e, na sequência, a própria Série B. Pois é, Carlos, é uma coisa tão interessante essa questão de Filipão, porque todas as vezes que se fala de grandes técnicos, de grandes nomes, espera-se grandes trabalhos e, principalmente, grandes realizações, até nessa questão de formar jogadores, de valorizar jogadores para que os clubes possam obter aí um certo lucro, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Pois não? O Filipão chegou para o Cruzeiro e, a contragosto de alguns, mas a grande maioria estava feliz, estava satisfeito com essa chegada do Filipão, mas o discurso do Filipão não nos convenceu desde sua primeira hora. Essa história de, vamos apenas lutar para não cair, não condiz com a camisa do Cruzeiro, com a grandeza do Cruzeiro e com a história do Filipão. Então, o discurso deveria ser outro, deveria ser um discurso um pouco mais motivacional, um discurso de ir para cima, de buscar uma classificação, consequentemente buscar mais patrocínios, buscar mais dinheiro na Série A. E isso não vai acontecer, pelo contrário, as cotas vão diminuir, a situação vai se complicar ainda mais. E agora, com os últimos discursos do Filipão, dizendo que alguns jogadores lá não sabem dar um passe, não sabem tocar, não sabem desarmar, até desvaloriza o ativo do clube, que são os jogadores. E eu fico pensando, essa passagem do Filipão foi proveitosa, foi vantajosa? Na minha opinião, não, viu, Carlinhos? Olha, mas a gente precisa avaliar também sobre outro ângulo. Treinador de futebol, do tamanho do Filipão, da importância histórica dele, né, teve momentos extraordinários, como também teve fracassos decepcionantes aí, de uma maneira geral, para a nação, né? O 7-1, estou me referindo a ele, né? Mas na soma da carreira dele, ele é um treinador de uma marca forte, né? Sim, vitorioso. Então ele veio para o Cruzeiro para colocar a casa na ordem do dia, colocar as coisas no lugar, porque o Cruzeiro era aquela situação de todo mundo gritava e ninguém tinha razão, né? Então, do meu entendimento, o Filipão, muito mais do que comandar a equipe, né, ele veio para dar jeito na coisa. O Cruzeiro estava assim, já tinha passado 3 treinadores e nada acontecia assim, cada vez pior, né? Tecnicamente, a equipe fez o que pôde fazer. A impressão é que poderia até mais, mas esbarrou ali no estilo Filipão de ser.
O objetivo era aquele, ele foi no objetivo e o que havia combinado ele entregou, que era a equipe na Série B, né? Agora, para a permanência dele, para a permanência do Filipão, né, para que ele não comprometa o histórico dele, ele não vai querer comandar uma equipe sem uma condição técnica mínima, né? E o que ele disse, o que ele vinha dizendo, é que a equipe não tem essa condição técnica mínima para ele comandar. O que, de certa forma, eu diria, não é de todo verdade, porque tem jogadores com qualidades? Sim. Né? Tem. Mas tem jogadores ali que não estão no nível do Cruzeiro. Sim, com né? certeza. Então, realmente, ele tem que exigir, porque ele será cobrado, como você está cobrando, como eu cobrei aqui, como a torcida cobra dele. Exatamente. Ele será cobrado, né? Ninguém vai admitir uma repetição dessa campanha em 2021. Não é verdade? A expectativa é de que o Cruzeiro faça o que ele não fez em 2020, faça uma campanha para subir. Né? Não tem que ser o que o Fábio falou recentemente, nós temos que ter um time de Série A. Tem que ter, não é bem assim, porque não tem condições de ter uma equipe de Série A na Série B. Né? O Internacional teve uma equipe de Série A na Série B. Nem assim foi campeão. O América foi o campeão. Exatamente. Né? Mas ele retornou. Agora, as condições financeiras do Cruzeiro não permitem. Então tem que ter um time guerreiro para subir. Né? E o Filipão, ao que parece, não está muito disposto a empurrar um caminhão, né, carregado de minério, morro acima e sem freio. Então ele quer uma situação mínima. Né? E além disso, não é uma comissão técnica que custa pouco, né? O senhor Dalai Rocha, ex-presidente do Cruzeiro, ele deu uma entrevista na quarta-feira, se não me engano, dizendo que o Paulo Turra receberia em torno de R$100 mil mês, que é auxiliar técnico do Filipão. Não quero saber se vale ou se não vale, né? Mas, para o padrão do Cruzeiro atual, fica desconfortável, né? Porque o Cruzeiro não está pagando nem menos do que isso, né? Não está pagando regularmente nem menos do que isso. Então, é discutível, né? Aí temos que olhar também, né, de outra forma. Custo-benefício. Se você quer uma comissão técnica eficiente, que lhe dê tranquilidade e segurança, aí você tem que investir também. Não dá para trazer treinador meia-boca, que daqui a 3, 4 jogos está sendo demitido, aí você traz outro, demite daqui a 5 jogos. Então tem que ter realmente uma comissão técnica do nível do Filipão. Mesmo que não seja ele, tem que ter alguém que tenha a capacidade de comandar o Cruzeiro, evitando as interferências de suas diretorias, dos seus diretores, que avacalham a vida do Cruzeiro. Exatamente. Eu estava aqui agora verificando o elenco do Cruzeiro. Né? O Filipão já disse que quer aí um aporte aí de uns 5 jogadores, pelo menos. Jogadores, segundo ele, experientes. Aí, se a gente puxar aqui, isso aqui é a página oficial do Cruzeiro. Goleiros: Fábio, Lucas França, que renovou o contrato. Né? Vitor Eudes e o Vinícius. Laterais direitos: Daniel Guedes, Rafael Luiz e o Cáceres, né? Que fez uma temporada regular. Laterais esquerdos, aí começa a pegar, né? Matheus Pereira, que fez um bom campeonato, e o Patrick Bray. Quem? Patrick Bray, que dispensa comentários. O Kaká, que é um bom zagueiro. O Léo, que esse ano não jogou, né? Se recupera aí de uma lesão grave. Manuel, que foi uma grata surpresa pra gente, foi um dos melhores, se não o melhor jogador do Cruzeiro. O Paulo, né, que fez acho que uma partida, se eu não me engano, né? Apenas uma partida. Não, ele entrou em outras, né? Como titular, acho que foi uma. O Ramon e o Dedé, que ainda faz parte do Cruzeiro, porque ainda não resolveu a sua situação. Os volantes do Cruzeiro. Lembrando que o Ariel Cabral deve retornar, né? Ele está no Goiás, mas com a possível queda do Goiás não deve ficar. Tem o Adriano, que foi uma boa revelação. O Henrique, que infelizmente voltou mal. Ele saiu mal e voltou mal do Fluminense. O Jadson Silva e o Jadson, que ainda está lá teoricamente no elenco, mas não vai ficar. Felipe Machado, que pertence ao Grêmio, também não vai ficar. O Claudinho, que é aquele jogador incógnita, né? Veio a peso de ouro, caro, muito bem falado, muito badalado, mas não jogou. Ainda não. Né? Giovani, né? Também não, até agora não correspondeu a tudo que se esperava dele. Marco Antônio. O Ayrton, que começou muito bem,
né, ali caindo pela direita, que é jogador rápido e tudo mais, insinuante, mas também sucumbiu. O Thiago, que para mim não teve as chances necessárias. O Zé Eduardo, que tem esse imbróglio jurídico com o Cruzeiro, tá na justiça, né? Com o Cruzeiro. Exatamente. Outro para você falar que legal, o Sassá, né? Quem? O Sassá. Outro também aqui para você falar, Marcelo Moreno. Ah, não. Né? Marcelo Moreno, chega. que jogou com nome, um marketing violento, usando a camisa pintada, né? E, na verdade, ficou só no marketing. O Rafael Sobis, que veio e até foi eficiente, né? Tem mostrado aí a sua experiência, feito gols. O Stênio, que teve também poucas oportunidades, assim como o Wellington, né? Que é um bom jogador, eu acho que ainda dá para ser lapidado. E o William Potker, Carlinhos. Esse é o elenco do Cruzeiro. Então, eu separei aqui uns nomes que você falou aí, né? Marco Antônio, revelação da base, jogador de meio campo, de muito potencial. É preciso dar a ele, agora no Mineiro e tal, a condição de jogar mais vezes, para que ele adquira um pouco mais de rodagem. É um jogador para o Cruzeiro, inclusive, faturar, rentabilizar em cima dele, daqui a um tempo, porque tem muito potencial. Eu vi jogando na base várias vezes, jogando no profissional, tem muita bola, tem muito potencial, né? Uhum. Tem o período de transição, a equipe do Cruzeiro é uma equipe que não oferece condições para você encaixar jogador direto, jovem, né? Talvez aí a razão que o Filipão defende, né? Porque a equipe é uma equipe inconstante. Então, você pegar o menino da base, colocar ali, cobrar dele, é complicado. Muito né? difícil. Agora também tem o outro lado também. Jogador da base que entra, né, e não consegue corresponder, né? Aí, de fato, você tem que dar uma afastada nele, esperar um período. Porque ou até emprestá-lo, né, Carlinhos? Ou emprestá-lo ou mantê-lo ali no grupo, né, para que ele adquira da própria convivência um pouco mais de condição emocional, que talvez seja o caso do Marco Antônio, que é um rapaz de potencial. Nós vimos, por exemplo, o Wellington teve várias chances, né? Mas ainda não conseguiu deslanchar. Inclusive, no jogo passado, ele perdeu um gol bizonhamente. Até pela né? qualidade geral do time, até atrapalha. Depois que você terminar, tem um parêntese aí, que tem um jogador dentro de um parêntese que eu acho que merece um comentário especial, tá? E tem o Moreno, que você citou, né? Me chamando aqui para dar o meu quem, né? Mas o Moreno, a situação dele, ele é um atleta diferente no comportamento em relação aos outros, que nos assustam, né? No caso do Sassá, principalmente. Porque ele é um atleta, o Moreno, um atleta que ele simboliza o Cruzeiro, que ele exalta o Cruzeiro, que ele ajuda a defender a marca do Cruzeiro. Sim. Enquanto outros denigrem a marca do Cruzeiro, a marca do Cruzeiro. Exatamente. Né? Mas, enfim, nós vamos voltar a falar mais, vamos falar do jogo do Cruzeiro contra o Náutico, né? Domingo às 16h no Independência. Né? E nós temos aqui porque hoje é sexta-feira, gente, então hoje é dia de cuidar da gasolina, do automóvel. Nós temos um recado do nosso parceiro, do Ramon, que ainda está curtindo aí o período de descanso dele, mas enquanto descansa, carrega a pedra, né, Ramon? Fala aí. Olha, agora eu vou falar do Posto Atlântico. O grande Posto Atlântico da Avenida Portugal, número 150, onde você encontra a melhor gasolina de Belo Horizonte. Eu assino embaixo. Há 20 anos eu abasteço somente no Posto Atlântico. E agora eu vou mostrar para você. Olha a novidade. Limpeza e higienização do ar-condicionado. Tudo isso por R$ 99,90. Olha lá, olha. Troca do filtro de cabine, aspiração interna e higienização do ar-condicionado. É colocado uma espécie de uma granada dentro do seu carro, que acaba com todas as bactérias. Ainda mais agora nesse período de coronavírus, toda a proteção é sempre bem-vinda. E o Posto Atlântico está oferecendo isto para você. Você só tem isso no Posto Atlântico, por apenas R$ 99,90 em até 3 vezes. E um detalhe, você aproveita e já troca o óleo do seu automóvel. Posto Atlântico, Avenida Portugal 150, a melhor gasolina de Belo Horizonte. Há 37 anos vendendo produtos de altíssima qualidade.
É isso, olha. O Ramon não erra. Vá lá no Posto Atlântico e você será muito bem atendido. E olha, eu quero avisá-los, aos cruzeirenses principalmente, que nós temos uma entrevista com o Manuel, hein? Nós vamos ouvir o Manuel, que, na minha opinião, o melhor jogador do Cruzeiro nessa Série B. Tá? Vamos falar também do Atlético, vamos falar do América, tem muita coisa ainda no programa. Participe conosco no 996-428-473, dê a sua opinião, mande seu recado e nós vamos ao intervalo. Vamos tomar uma água ali e voltamos rapidinho, porque tem surpresa aí. É rapidinho. 996-428-473.